Olá a todos, aqui quem fala é a Priscila e esse é um conjunto de 12 aulas em que estamos trabalhando o assunto de radiciação. Essa é a aula de número 9 em que vamos tratar o assunto de racionalização de denominadores. Então, vamos começar? Bom, nesse vídeo nós vamos falar de racionalização de denominadores. Então, observe as seguintes frações: 4 raiz de 8, outra, 1 raiz de 5, e 8 raiz de 2. O que elas têm em comum? Observamos que no denominador de cada fração existe um radical. E o que a gente vai querer é tirar esse radical do denominador para facilitar algumas contas que a gente pode encontrar. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai racionalizar dessa forma, com frações dessa forma. Bom, vamos fazer aqui, primeiramente, do 4 sobre raiz de 8. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 4 sobre raiz de 8. Igual. Eu repito a fração. Então, eu venho aqui 4 sobre raiz de 8. E para racionalizar, eu vou multiplicar o denominador, que é o raiz de 8, em cima, no numerador e embaixo. Então, eu faço aqui o sinal de vezes e coloco no numerador raiz de 8 e no denominador raiz de 8 também, para eu multiplicar em si o numerador, que é 4, o denominador, que é raiz de 8. Isso vai ser igual multiplicação de fração, numerador vezes denominador. 4 raiz de 8 é 4 raiz de 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar raiz de 8 vezes 8. Por quê? Porque o radical tem o mesmo índice. Então, multiplicação eu posso multiplicar o radicando. Isso vai ser igual a 4 raiz de 8 raiz sobre raiz de 8 ao quadrado. 8 vezes 8 igual a 8 ao quadrado. Posso simplificar esse denominador. Então, eu fico com 8 e no numerador 4 raiz de 8.
Eu ainda posso simplificar esse raiz de 8 aqui em cima, se eu fatorar ele. Lembra da fatoração? 8 dá para dividir por 2, que fica 4, que dá por 2, que fica 2, que divide por 2 e que fica 1. Então, aqui, só para simplificar, eu tenho 4 raiz, junto aqui de 2 em 2, eu tenho 2 ao quadrado, como é uma raiz quadrada, vezes o 2 que ficou sozinho. Sobre 8. Isso vai resultar em, eu simplifico o 2 ao quadrado, fica, só vou apagar ali, para a gente não se confundir. 4 vezes 2, raiz de 2, sobre 8, que vai resultar em, continuar aqui embaixo, 8 raiz de 2 sobre 8, que vai ser igual, simplificando o 8 com 8 de baixo, ao próprio raiz de 2. Então, nós racionalizamos essa expressão, essa fração, e ela resultou em raiz de 2. Qual que era o próximo? 1 sobre raiz de 5. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui. 1 sobre raiz de 5 vai ser igual, eu repito a fração, 1 sobre raiz de 5, e vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Raiz de 5 e raiz de 5 aqui embaixo. Então, agora fazendo a multiplicação, 1 vezes raiz de 5 fica raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Simplificando 5 ao quadrado, vai ficar com raiz de 5 no numerador sobre 5. Racionalizamos mais uma. Vocês estão percebendo que do denominador nós não temos mais um radical. Aqui eu tinha raiz de 5 e nesse outro lado aqui, depois da racionalização, eu fiquei com o 5. O outro era 8 sobre raiz de 2. Então, vamos fazer aqui 8 sobre raiz de 2. Ele é igual a, eu repito a fração, 8 sobre raiz de 2. E vou multiplicar em cima e embaixo por quê? Por raiz de 2.
Agora, multiplicação de fração, numerador vezes denominador. 8 vezes raiz de 2 fica 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado. Simplificando o denominador, por se tratar de uma raiz quadrada, e a potência é um quadrado, então fica só o próprio 2. Agora, 8 e 2 eu posso simplificar. Esse 8 com esse 2 aqui. 8 dividido por 2, 4. E resulta em 4 raiz de 2. Se a gente colocar esses valores na calculadora, a gente vai perceber o seguinte. Qual que era a primeira expressão? A primeira era 4 raiz de 8. 4 raiz de 8 sobre raiz de 8. Na calculadora, isso resulta em 1,4142 135. E a racionalização que ficou raiz de 2 é o número irracional 1,4142 135. E vai até o infinito. Aqui também. Agora, o que é melhor eu usar para fazer uma conta? O 4 sobre raiz de 8 ou o próprio raiz de 2? O raiz de 2. Então, a racionalização, ela me deu um radical equivalente e que facilitará para eu fazer uma conta no futuro. Agora, vamos ver o seguinte radical. 3 sobre 4 raiz de 2. Eu posso fazer da seguinte maneira. 3 sobre 4 raiz de 2. E eu posso multiplicar em cima e embaixo, o numerador e o numerador, ou por 4 raiz de 2, ou somente por raiz de 2. Então, vamos aqui, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2. O que vai resultar em 3 raiz de 2 sobre 4
raiz de 2 ao quadrado. E fazendo as contas aqui, vai resultar em 3 raiz de 2 4 vezes 8 vezes 2, que resulta em 3 raiz de 2 sobre 8, certo? Até o próximo vídeo.